místicos e a política sempre tiveram atrelados na história da humanidade. Com o fascismo histórico não seria diferente. Mas o quanto ele impactou no pensamento da época para propagar o ideário fascista. Tanto a Itália de Mussolini quanto a Alemanha de Hitler precisaram de estratégias que comprovassem de algum jeito a sua superioridade, já que estavam perdendo territórios de suas colônias. Uma das formas utilizadas era fazer com que a fé se sobressaísse quanto à razão, chegando até mesmo a ser fundada uma escola de misticismo fascista para a formação de futuros líderes do tal regime. Mas até que ponto a relação desses regimes com o ocultismo influenciaram de fato o enraizamento da sociedade alemã e italiana de ideais de raça e pureza, as quais ajudaram a criação dessa ideologia? Você vai descobrir agora no Mundo Freak Confidencial no episódio dessa semana, e logo depois da vinheta a gente já volta. Não há nada de errado com seu áudio. Adentramos agora através dos seus sentidos. Estamos preparando você para o que vai acontecer nos próximos minutos. Além do que conhece por tempo e espaço, o contato com algo além. Não conte para ninguém e nunca olhe para trás, pois este é Mundo Freak Confidencial. Longos dias e belas noites, queridos ouvintes. Está começando mais um Mundo Freak Confidencial. Eu sou Andrei Fernandes e hoje temos um tema bastante polêmico, profundo e extremamente divisivo no mundo, né? Que é o fascismo. Mas a gente não vai falar de qualquer aspecto do fascismo, não. A gente vai falar sobre a parte mística do fascismo, esse tema que, infelizmente, não temos quase mais bancas de jornal, né? Mas que todo mês que você entrava, tinha pelo menos umas 2 revistas falando sobre o lado oculto do nazismo. Então, isso aqui é um tema especial, muito popular, felizmente ou infelizmente, né? Acho que hoje mais por infelizmente. E vamos aqui destrinchar, afinal de contas, o quanto disso aqui é real e como que essa galera pensava e talvez até desmembrar aí pra talvez ver umas similaridades com coisas que tá acontecendo no dia de hoje. Pra me ajudar, temos aqui ele, o nosso queridíssimo Vinícius Ferreira. E aí, galera, eu tenho uma teoria hoje, hein? Eita, rapaz. Lá vem. Vou guardar aqui pro final. Não, manda essa teoria no meu peito. Eu só quero deixar uma coisa bem clara, tá, gente? A gente não tá gravando mais de canto, tá bom? Então, cuidado. Temos aqui também nosso queridíssimo Marcos Keller. Quero dizer que ser reaça é uma consequência do tempo de você não se adaptar a esse novo tempo. Mas ser um fascistinha, você tem que ter esforço, misoginia, ódio pela humanidade e tem gente fazendo esforço, viu? E temos aqui também uma convidada, que não é convidada pelo Nomútil, né? Já que quase de casa aqui, nossa queridíssima Inês Barreto. E aí, tudo bem? E aí, gente, pra vir falar desse tema espinhoso, né? No mínimo. Não, leve, pô. Tranquilinho. Meu sonho é acordar às 10 horas da manhã com Ana Maria Braga falando sobre fascismo místico, com MC Bin Laden. O comentário do Louro Zezé, como é que é Não, como é que é? A versão Shopee do Louro José, que é oficial ao mesmo tempo. Louro Mané? Muito Acho que é Louro Mané agora, o filho. Louro Mané. Acho que é Louro Mané, um beijo aí pro Louro Mané. Eu não cheguei nesse Shippuden aí não, viu? Porque fiquei no interior. É o Boruto, né, da Ana Maria Braga. Não cheguei aí não. Antes da gente começar esse papo, vamos dar um recadinho bem rapidamente. Olá, você chegou ao bloco de recadinhos do Mundo Freak Verso. Eu sou Ida Croft e dia 17 de fevereiro, sábado pós-carnaval em São Paulo, no Teatro Nossa Merda, o Bar dos Atores, a partir das 19 horas começa o baile de máscaras de carnaval, muito freak e mágico que você vai ter. Estaremos toda a galera lá do Mundo Freak Magicando para uma grande festa da carne, profana e de muita fantasia, com os nossos ouvintes, amigos, fãs e parceiros. Venha que vai ter apresentação ao vivo, discotecagens e brincadeirinhas. Será uma festa nesta data mais brasileira, da qual a gente curte também, para estarmos ali de fantasia, de mistérios e de magia.
Acesse o Simpla e garanta o seu ingresso. A gente tá aqui esperando por você, porque vai ser muito legal. Galera, vamos lá. Fascismo é um movimento complexo, com as suas complexidades. E quando eu falo isso, eu acho que você colocar uma ou outra imagem, colocar uma música, falar, ih, rapaz, vamos falar aqui de Alemanha nazista, etc e tal. É algo que remete muito a uma época muito obscura aí da humanidade, né? Muito retratada pela questão do sensacionalismo. Então você tem esses ícones, né? Que são muito claros, assim. Só que, ao mesmo tempo, fascismo, ele foi uma palavra que foi se modificando através do tempo, né? Ele foi evoluindo, ganhando novos temas, novas cores. Muitos autores se dedicaram a esses movimentos, né? Lembrando que nem todo fascismo é igual, né? A gente tinha nazismo alemão, a gente tinha o fascismo italiano, né? A gente tem vários movimentos neonazistas hoje em dia, né? E quando a gente tá falando sobre a parte esotérica ainda mais, né? É um negócio muito doido, que muitas vezes a gente vai falar de coisas aqui que são válidas. Não necessariamente é algo nazista, por exemplo. Vou dar um exemplo aqui. A gente fala de Nietzsche, que foi um autor que muitos nazistas se influenciaram de alguma maneira e tal. Mas Nietzsche não é nazista. É só uma leitura fraca, rasa e bem mambembe de vários aspectos que rolavam naquela época, né? E, ao mesmo tempo, tem autores que são claramente fascistas, né? Então, aqui nesse podcast, a gente, de fato, vai estar pisando um pouco em ovos nesse sentido, justamente porque a gente precisa... E é um pedido que eu dou também aqui, essa mesa aqui, maravilhosa aqui, que é justamente pra gente ter uma definição concreta do que é fascismo. E eu entendo que essa pergunta, ela tem umas armadilhas por si só, assim, porque talvez nem todos os autores concordem entre si em algum ponto, né? Tem algumas definições que eu acho que é importante a gente fazer. Gostaria de ouvir dos membros dessa mesa. Meu querido Andrei Fernandes, Vinícius e Inês Barreto, que tá aqui com a gente sobre isso. É importante a gente falar uma definição para fascismo, é importante fazer uma diferença entre o que é fascismo, o que é essas ideias de extrema-direita e o que é o conservadorismo, porque na magia você vai ter linhas mágicas muito conservadoras de muitas formas e não necessariamente fascistas, e às vezes isso fica um pouco nublado dependendo do período, dependendo da discussão que a gente tem, e você vai ter muita gente que vai utilizar ideias que não são em sua origem ou na sua natureza fascistas e transformar isso e adaptar isso para o contexto fascista, para um contexto de ódio, né? Como o exemplo do Nietzsche que você mesmo deu. O Nietzsche, para quem não sabe, o grande filósofo, Friedrich Nietzsche, ele não era fascista, mas as ideias dele foram deturpadas pela Alemanha nazista para poder ter um filósofo alemão moderno que dizia as coisas. Quem fez isso não foi ele, quem fez isso foi a irmã dele, a Elisabeth Foster, acho que era o nome dela, Foster Nietzsche. Que ela era uma espécie de Olavo de Carvalho da época? Ela era um Olavo de Carvalho da época que usava o Nietzsche doente, que ficava numa cama falando os bagulho nada a ver e queria alçar ele a um título de profeta, assim. Os dois não se davam bem. Nada mais não fascista, inclusive, do que a ideologia do Nietzsche, assim, que ela é completamente, né, anti as estruturas, né, essa ideia de um conservadorismo passado e tal, é bem distinto. Mas é fácil ver de onde vem, viu? Exato. Fácil. Mas aí você consegue entender um pouco desse processo, só pra lembrar que não é um processo simples, né? Então, sim, acho que é importante a gente fazer uma definição, entender um pouco do que é essas ideias conservadoras, entender também como que isso influencia a magia, acho que a gente pode falar um pouco sobre isso também, e definir o fascismo para poder fazer essas associações, acho que é importante. O que eu acho também que a gente precisa pensar duas coisas, né? Isso que você falou, que existem vários fascismos, né? Além de Alemanha e Itália, que são os exemplos mais conhecidos. A gente teve um movimento fascista em Portugal, que foi a ditadura do Estado Novo, do Salazar. Teve um movimento fascista da ditadura do Franco na Espanha, que teve a Guerra Civil Espanhola, e teve um movimento fascista no Brasil, né, do integralismo. Esses três não têm essa característica mística, mas tem uma coisa em comum em todos eles, que é uma relação muito profunda com o catolicismo, né, com o catolicismo muito conservador. Na Itália, era uma relação muito próxima do Vaticano com o Mussolini, tanto que ele que resolveu, né, as questões de terras do próprio Vaticano e tal. E em Portugal, muito próximo também da Igreja Católica, e aqui no Brasil, o integralismo e o fascismo brasileiro também muito perto ali daquele pessoal ali de TFP, né, de tradição, família e propriedade e tal. Então, eu acho que é importante também levar isso, entender isso, que existe essa característica mística do fascismo, e especialmente ali no nazismo alemão, o lance do paganismo germânico, né, do panteão germânico e tal, os italianos puxando muito pros romanos, mas que tinha uma relação muito profunda com o cristianismo. E aí tinha uma galera cristã bem
conservadora que vai rechaçar essas ideias mais místicas, né? Eu queria aproveitar esse adendo para fazer um pequeno parênteses, assim. Eu acho que é bom a gente salientar, quando a gente passa por esses períodos históricos e a gente vai estudando sobre eles, a gente vai aprendendo que toda forma de poder tem uma forma de legitimar aquele poder. Então, por exemplo, você vai falar sobre os faraós no Antigo Egito, você tinha uma casta sacerdotal, clerical, que administrava aquele lado do tipo, ó, faraó é Deus na Terra, né? A gente vai ter, Idade Média é praticamente isso. A igreja é uma maneira de você legitimar. Quando o rei não concordava com a igreja, um rei criava a igreja dele, né, com jogos e divórcio, como foi, por exemplo, a igreja anglicana, né? Como foi a igreja ortodoxa, né? Russa, né? Então, tipo assim, você precisa desse braço, vamos dizer assim, esotérico para legitimar para a cabeça das pessoas o porquê que aquele cara precisa ter o bastão e mandar, né? Desde sempre. Isso aí não é novidade, né? Essa ideia da monarquia também, do poder divino, né? Do poder não, a predestinação divina, né? Ele é o líder porque Deus quis, né? Complementando aí, tem um outro exemplo mais ou menos desse mesmo período histórico que a gente pouco se lembra porque pouco é contado sobre, inclusive acho que é uma falha dos currículos escolares, aí que é o fascismo japonês da época da guerra, né? Que não tem nada de católico, mas ainda tem o lance da influência do pensamento místico. É uma coisa importante, porque todo poder emana do imperador, e o imperador é a representação divina na Terra. Não é do Deus monoteísta, mas é a representação divina, de qualquer forma. E esse lance de religião e pensamento místico, esotérico como forma de legitimação de poder, a gente pode pensar que, isso é coisa do Egito Antigo, isso é coisa da monarquia. Caralho, isso é coisa de hoje. A gente tem uma porra de uma bancada evangélica no Brasil. Não precisa olhar pra longe, não precisa olhar pro passado, não precisa ir pro outro lado do mundo. Tá rolando aqui agora. Um presidente no Brasil hoje não se elege se dizendo ateu, né? Isso é bem claro. Exato. Só para acrescentar, olha como a gente já conseguiu aqui chavar um pouco essa ideia dos fascismos possíveis, né? A gente tá falando sobre um fascismo monarquista no Japão, que tinha essa ideia do imperador, acho que era o Hirohito na época, né? Da Segunda Guerra. A dinastia imperial japonesa é a dinastia mais antiga, nunca foi trocada. É a dinastia mais antiga que você tem do mundo, e você acha muito louco, porque começa lá na Amaterasu, aí tem mais 3 ou 4 kami de divindade, de repente a gente de verdade. Então, na cabeça da galera, eles são descendentes diretos de divindade do Sol, né? Assim, numa linha única. Então, olha que louco. E quando a gente fala, por exemplo, a Inês muito bem lembrou do fascismo brasileiro, que você tem o Plínio Salgado, enquanto o fascismo europeu ele era extremamente antimoderno, o Plínio Salgado era um modernista, inclusive na Semana de Arte Moderna de 22, ele estava lá presente. E ele tinha uma ideia de um modernismo conservador em algumas áreas. Então olha como você tem essas coisas que elas são dissonantes. Na real, se você juntar essa galera toda dentro de uma sala, é provável que isso aí é uma briga de faca. Mas apoio. Todos eles têm algumas coisas em comum. Não tivemos essa sorte, né? Todos eles tinham algumas coisas em comum. E eu acho que é por isso que é importante a gente fazer essa definição que a gente tá falando, tentando entender algumas das ideias do que seria esse fascismo que a gente vai tratar. E a outra coisa muito legal foi que você mesmo puxou, Andrei, que assim, sempre se tem esse conceito. Vamos entender de uma outra forma aqui. Quando a gente pensa as pessoas, não existe só o mundo material pra gente. Existe um mundo inteiro nas nossas ideias que a gente acaba compartilhando através de mitos em comuns, através de uma cultura em comum, que é toda uma visão. Uma mesa pode ser só uma mesa, mas ela pode ser uma mesa Luís XVI, que tem esse nome por causa de uma determinada situação, né? Um prato de comida pode ser só algo, né, para você botar pra boca, pra entender, pra comer alguma coisa, mas ele pode ser uma parada cultural que, na verdade, une um grupo de pessoas. Assim como arroz e feijão é onipresente em quase todo o território brasileiro, arroz, feijão, farinha em vários locais. Então você tem a coisa em si e você tem a ideia que se faz da coisa coletivamente ou individualmente. Isso já dá pra você entender um pouquinho por que é importante você ter desculpas nesse plano das ideias, que você pode chamar de plano religioso, pode chamar do mundo das ideias, pode chamar de consciência compartilhada, pode chamar de cultura, pode chamar até de mundo espiritual se quiser, foda-se. A ideia é só você pensar que tem gente querendo dar respostas para dar respaldo nesse outro mundo. Então o poder do Papa, por exemplo, na Idade Média, na Alta Idade Média, ele era considerado um poder atemporal. Por quê? Porque o Papa representa o poder divino de Deus e Jesus. Então ele era atemporal, enquanto os reis eram reis temporais. Inclusive o Papa até hoje é considerado infalível, né? Ele tem infalibilidade. Não, depende. O pessoal tá criticando aí, que eu tô sabendo. Mas ele tem que ver, ele já tava Papa ainda? Já tava no caminho do eméritos? Se ele já tá eméritos, não tinha como ver, entendeu? Então é isso. Ele, né, tem essa coisa da infalibilidade papal. Tem que avisar uma Igreja Católica no Twitter aí, então, porque... Não, mas se for Brasil foge das regras. É só pra gente entender que tem essa estrutura cultural, essa estrutura espiritual, que ela vai validar o que tá acontecendo no material. E tem que ter.
É por isso que você tem essa disputa da guerra cultural, que a galera tá travando a todo momento, por isso que você tem a disputa de coração e mente, através do que a galera acredita. E o que a gente acredita, ela vai, de certa forma, limitar o que a gente pode ou não fazer no mundo. Então, por exemplo, não vou lembrar agora, é um maluco, acho que escreveu Pantagruel, não lembro o nome dele. Se não me engano, ele fez um artiguinho falando por que era impossível você ser ateu, ter essa ideia de ateu num determinado momento da Europa, porque não tinha como. A ideia predominante era de que Deus existia. Você podia acreditar ou não na influência direta dele em uma certa gradação, mas achar alguém que pensava que Deus, Jesus, não era uma realidade, que o poder da igreja não era uma realidade, era quase impossível. Por quê? Porque essa era a hegemonia de ideia que você tinha. Então, quando a gente fala sobre um misticismo, um esoterismo fascista, ele tem esse perigo, porque eu consigo prender todos os fascistas, mas eu consigo acabar com essa ideia que justifica, sacou? Eu consigo, mostrar que Hitler não era essa coisa toda, essa ideia toda, que na verdade era uma criatura que foi construída, né? A imagem dele foi construída, que você tem o Goebbels que estava mais por trás dos conceitos e era um intelectual por trás daquilo, mas você construiu a imagem do líder sacrossanto, o cara que tá carregando o santo grau, você mistura ele com várias lendas, você constrói, você tece. Eu posso matar o cara físico, mas a ideia se mantém. A construção de um mito, né? E ela se mantém às vezes até pela negação. A Inês também tá aqui no rolê da educação. Quantas vezes eu já não vi professores que não são fascistas, não são a favor do nazismo, mas na hora de dar uma aula, por exemplo, sobre nazismo, dá aula como? Luz meio desligada, bandeira nazista projetada no retroprojetor, Wagner tocando de fundo e falando, o nazismo foi horrível. E o moleque tá pagando um pau com aquela bandeira vermelha e aquele negócio, falando, nossa, que horrível. Porque Hitler dominou a Europa. Vai molhando a cueca enquanto vai falando. Cara, ele tá fazendo uma propaganda a favor e não percebe, entende? Por quê? Porque tem essa disputa, né? E aí também alimenta aquelas ideias, né? Tipo, Hitler, ele chegou lá, ele fez tudo o que ele fez porque ele era um cara extremamente inteligente, né? Porque ele era um gênio. Que também vai alimentando esse mito político e que também bota tudo na conta de uma pessoa só, como se ela fosse um gênio iluminado e não em todo um contexto histórico, social, né? Do final da Primeira Guerra, da degradação da Alemanha, enfim. Não é um trabalho de um homem só, né? Mas aí parece que ele é um grande iluminado. E nesse sentido, até os detratores, como o próprio Keller estava falando nesse sentido, até outras coisas, né? Encarar o homem como uma figura do mal, uma figura demoníaca, né? Uma figura que emula todos os males da humanidade. E assim, é óbvio que o cara era um monstro, né? Mas até isso, você encará-lo como monstro dá a entender que não existe algo que não pode surgir novamente no cidadão mais comum que a gente tem no dia a dia. E quando eu tô falando aqui, eu não tô falando necessariamente culpando a tua tia que votou em X pessoa, no teu pai, Eu tô. Não, calma. Mas é que é importante a gente salientar, e isso tem a ver com o fascismo místico, pra gente entender esse salto, justamente porque ele se apega logo nos momentos de crise. Então você pega um momento de crise, um momento, sei lá, desemprego alto, inflação fodida. Era o que a Alemanha passava na década de 20, depois do pós-guerra, Primeira Guerra Mundial, né? Tem aquelas histórias do pessoal levando dinheiro no carrinho de mão pra comprar maçã, né? Porque não valia mais nada o dinheiro, né? Então aquilo e mais essa ideia do orgulho ferido, do alemão, né? E aquela coisa do tipo, na minha época que era bom, né? Então você tem esse apego ao tradicionalismo. Como a gente tá falando do século XX, essa ideia de modernidade também muito criticada, do tipo, máquinas que roubam emprego e que estão aí, essas ideias super pra frentex desses artistas. Bom mesmo era o grego lá, era as estátuas gregas, né? No Twitter, cara, tipo, tu pega aí esses perfis aí com estátua grega de avatar no perfil, com o nome de arte tradicional, tradicionalismo. Ai, vontade de bater, nego. Tipo assim, não necessariamente na cabeça do cara que tá fazendo aquilo, ele tá de propósito colocando uma ideia fascista pra frente, mas existe um pouco dessa nuvem que paira de descontentamento e frustração. Eu escutei isso uma vez, eu acho que é a melhor definição, que é tipo assim, fascismo é igual herpes, assim. Você tá com aquilo, mas aquilo só aparece quando a sua imunidade baixa, né? E o que é imunidade baixa pra gente? É momentos de crise econômica, crise de identidade, né? Então você tem esse apego do retorno para algo que era antes, né? Isso tem a ver com a tradição. Idealizado, né? Não quer dizer que aquilo é a realidade. Lembra disso, né? Não, de maneira nenhuma, né? Inclusive não é a realidade. Inclusive não é a realidade, né? E aí é onde você já começa a amarração com o místico. Sabe essa galera que veio de Atlântida? Então, Atlântida, meu parça, não existe. Não há registro da existência de Atlântida. Deixa eu avisar aí. Continente de Mu não tem registro, não há nada que traga isso. Né, Vinícius, desculpa. Mas de onde veio o tarô, então? Você não veio de Atlântida. De onde veio os egípcios, então, né? Você não veio de lá.
Mas você constrói esse passado idealizado, que ele é perfeito. Por quê? Porque ele não aconteceu. Então é a mesma coisa. Você tem uma ideia de greco-romano que ela é idealizada, porque não aconteceu. Não, porque aqui é o berço do Ocidente, que nem o Ocidente é Mediterrâneo, né? O Ocidente é um pouquinho mais pra cima ali, mas depois nós conversamos sobre isso, se for o caso. Então você tem o que eu escolho olhar, né? Bom, a gente vai falar hoje mais sobre Itália e Alemanha, né? Porque eu acho que é o que tá mais forte na pauta. Sobre Itália eu não sei muito, mas eu sei que a Alemanha estava, desde antes da Primeira Guerra, desde o século XIX, na verdade, com uma intenção muito definida, muito clara e muito, vou ser redundante falando que é uma intenção intencional, mas é uma coisa muito programada de criar um ideário do que é a nação alemã. Um projeto de estruturação cultural do povo, de uma história, e invariavelmente passa por uma história mítica, né? Então, a turminha do Guido von List, lá, esse pessoal que fez que transformou runa e esses papos todos de viking aí, que o pessoal de Osasco acha que é tudo verdade, isso tudo foi inventado no século XIX. E é uma coisa que não sei se é uma continuidade direta, mas o pessoal que ressuscitou esse ideário, ressuscitou um ideário recente, né? Que tinha sido levantado de propósito. É uma reconstrução, eles estão levantando, na verdade, uma reconstrução do que as pessoas achavam que era um passado só completamente errado, né? Porque as pessoas não sabiam exatamente. Pode acrescentar o que elas queriam. Essas tradições que surgiram nessa época não morreram até hoje. E eram mais fortes na época que esse negócio falou. O papo todo de sociedade Thule, essas porra toda, isso aí vem como uma consequência direta desse reconstrucionismo do século XIX. A Itália também está num processo parecido, né? A Itália e a Alemanha são estados... O que a gente entende por Itália e Alemanha são estados que nasceram ali no final do século XIX, né? Uhum. Era um monte de reinozinho junto, que passou milênios brigando entre si, e aí tem um movimento na Europa toda ali, que é onde estão até o começo do nascimento ali da disciplina do folclore, de integrar esses povos, mostrar para eles que eles eram tudo uma nação só, que eles tinham uma cultura, uma mitologia, os costumes comuns, e unir esses países. Então isso na Alemanha nasce muito nesse movimento da unificação do Estado alemão. E na Itália a mesma coisa, na França vai ter também esse movimento, é que aí na Alemanha e na Itália acaba indo muito para esse passado místico, né? Porque a Itália vai puxar para os romanos e a Alemanha para os germânicos. O Jacob Grimm, que é o cara dos irmãos Grimm, tá nesse movimento, né? Uhum. Essa história de coletar os contos, de entender que alguns desses contos são do paganismo germânico, tá também nesse meio aí, nesse movimento. Eu não consigo botar isso na linha do tempo, porque eu acho que eu faltei essa aula, Kelly, de quando é o Império Romano-Germânico. O Sacro Império Romano-Germânico? Só pra lembrar que isso aí já foi uma coisa só, né? Sim, o Sacro Império Romano-Germânico é na Idade Média, o Carlos V e a galera dele, né? Esse que é o Sacro Império. Mas é importante pra caramba isso que a Inês tá falando, e porque, olha que doido, pode até ser aqui um dos pontos importantes pro misticismo ter batido tão forte. Existem ideias místicas em todos os locais, sempre vai ter, toda religião tem o seu campo místico, né? É importante você ter esse lado místico nas religiões, como a gente já falou, um braço mais místico. Só que na hora que você tem a construção da identidade alemã e italiana, ela é tardia. Por quê? Porque isso está acontecendo no fim do século XVIII e início do século XIX. É ali que está acontecendo a unificação alemã. A unificação alemã ela é feita na base de alguém, do Estado, né? De uma daqueles pedaços, né? Piemonte, Sardenha, num canto. Na Alemanha vou lembrar o nome agora. Que era o Estado que era mais industrializado, que vai começar uma série de guerras, uma série de disputas, né? Na Itália é feito pelo Cavour e na Alemanha o General de Ferro lá, esqueci o nome dele, que é uma galera que vão fazer essas unificações na base da bala e na base da construção mesmo. É um gabinete, o cara tá sentado no gabinete dizendo, esse território aqui se fala ainda a nossa língua, então esse território aqui é nosso, vamos lutar por isso. E tem as áreas de fronteira, tipo Alsácia-Lorena, né, que são umas áreas que ficam no meio do caminho entre outros países, que fica meio que uma hora de um, outra hora de outro. Mas você entende que não foi um processo de longo tempo. Foi um processo de sentar e construir. Então, na hora que você tem que estar sentando e construindo, como você não tem tempo, você precisa construir o mito também. Isso aconteceu em vários locais. Você pode pegar Roma. Roma estava numa encruzilhada, num acampamento importante, e é isso. E ela foi crescendo aos poucos. Mas se constrói a ideia de que era Rômulo e Remo, que eram irmãos, e a loba, e não sei o que, e a guerra de Troia. Eu não confiaria em irmãos que mamavam na loba. Desculpa, não ia achar maneiro. É pra dizer que os caras é monstro. Não mamarias na loba, André? Mamarias. Parece aquelas gírias portuguesas, né, para sexo, né? Mamarias em minha loba? Lobarias na minha mama? Esmagarias minha rata? Mas então, é assim que constrói. Então, você entende que já tinha
uma tendência, né, pra se acreditar ou pra se construir essas coisas? Acho que isso é um ponto. Eu acho que nesse sentido a gente não pode negar, por exemplo, aqui na pauta brilhantemente conduzida aqui pela Tati e pela Jay, quando elas falam, por exemplo, a gente tá falando bastante sobre o fascismo alemão, né? Mas quando a gente vai para a Itália, né, que gerou até a palavra, né, do fascismo, esse aspecto foi muito construído através de um jornalista filósofo, Niccolo Gianni, é difícil falar sem falar com a mãozinha, né? E o Arnaldo Mussolini, cara, que é o irmão do Mussolini, né? Que o cara é o Arnaldo. Não dá pra levar essa família a sério, é foda, né? Arnaldo Mussolini é foda. E eles são os criadores do Partido Fascista. O fascismo tem seu aspecto místico, pois postula um complexo de crenças morais, sociais e políticas, categóricas e dogmáticas, e não questionadas pelas massas e minorias. Um fascista acredita na palavra infalível do Duce Benito Mussolini, e um fascista nega que qualquer coisa fora do Duce tem antecedentes espirituais ou supostos. E eu acho que isso é bem óbvio de se entender, porque toda vez que a gente tá falando de fascismo, a gente tá falando sobre um partido unificado e uma figura que representa aquele partido, né? É um monolito, é um mito de fato, né? Aquela coisa quase que o cara é um papa e rei e Deus, e que tudo que o cara fala é verdade, tem que ser colocado. E o aspecto místico entra aí justamente para ser para você concretar o irracional dentro dessa formulação extremamente tecnocrata, né? Que é aquela coisa do tipo, foda-se o direito do próximo, é isso aqui que vai ser feito, se tiver que matar milhares de pessoas vai ter que matar, e tem que ser isso porque esse cara é a figura de Deus na Terra, por mais idiota que seja, vamos aqui atacar o padre que ajuda a pobre na rua, porque foda-se, né, é isso aí, o cara é do mal. Você brinca com um pouco dessa irracionalidade, o místico aí tá aí pra você representar isso, né, nesse sentido. Tem um outro cara que, inclusive, ele é, o Vinícius tá ligado quem é, a Inês deve saber também, porque é um problema, até hoje, dentro dos meios esotéricos que você tem, que sempre aparece alguém que é paga-pau do maluco, que era amigo do Gianni, que é o Júlio Evola. Evola, ele é o nome que meio... Assim como a gente sempre brinca lá no Magicando, que o Eliphas Levi, ele pegou a bagunça esotérica que era da Europa e amarrou tudo, né? Deu umas pauladas aqui, cortou umas arestas, misturou. E se você quiser entender esoterismo europeu, você tem que ir pós-Levi e pré-Levi, né? Você tem esses dois recortes de tempo pra você pensar. O Evola, ele faz isso para o misticismo que vai ser associado à extrema-direita. O Evola, ele era mais velho que o Gianni era mais novo, e o Gianni montou uma revista chamada La Torre, que é uma revista que você encontra os textos do Evola lá. E só pra você ter uma noção, um dos motivos do rompimento entre o Gianni e o Evola é porque o Evola era demais até pro Gianni, saca? Assim, é tipo, mano, aí talvez não seja legal matar tanta gente, tá ligado? Talvez o cristianismo seja uma coisa legal, e o Evola já tava aqui, não, que é terrível. E esse é um maluco que vira e mexe, ele tá voltando pra comer ali o sapatinho do cabalista, o sapatinho da galera dessas tradições mais antigas, assim, tá ligado? Do cara que quer seguir magia salomônica, tá ali mordendo ali o calcanhar, porque ele é um problema e uma questão. Keller, quero saber sua opinião sobre a seguinte afirmação. Fala. Antes do Evola, o misticismo fascista era bobão. Era sem substância. Continuou sendo bobão depois, mas virou um bobão com substância. E virou um bobão perigoso, né? Não, é que antes era bobão no sentido de, que o Mussolini falar, tá falado. É a vontade divina, é o caralho a quatro, tem que ser isso aí, o universo conspira pra isso e tal. E parou por aí. Não tem corpo, sabe? Não tem embasamento em mais nada, a não ser uma fé cega e idiota. Uhum. O Evola começa a distorcer um monte de ideia pra fazer isso fazer sentido. Quem compra, compra. Faz as coisas se encaixar, né? Quando a gente tá falando sobre isso, né, a gente tem que entender que esse aspecto, a gente desmonta ele pra gente entender o todo, né? Mas ele é um todo. E quando a gente tá falando sobre esse todo, a gente tá falando sobre mística, filosofia, visão de mundo, política, educação. A gente tá colocando tudo isso dentro desse bojo, né? Então isso vai afetar tudo. Então as escolas vão estar sempre com aquela ideia martelando na cabeça dos alunos, né? Então tudo aquilo tá funcionando para alimentar todo esse ecossistema, né? E aí essa parte, porque assim, quando a gente vai para a Alemanha, por exemplo, a gente vai ter também essa ideia do Sol Negro, por exemplo, da Sociedade Thule, que é talvez o mais popular, pelo bem e pelo mal, né, que as pessoas
acabam, toda vez que a gente fala, fascismo místico, parece que é só Sociedade de Túlio, né? Que é o quê? Que era essa galera que acreditava na raça ariana. Todo mundo ali acreditava na raça ariana, que era o quê? Tipo assim, os malucos queriam matar os negros, os gays, os ciganos, qualquer outra raça. Eles viram na sociedade hindu uma puta inspiração no sistema de castas. Então, você acreditar nesse sistema de castas era algo inteiramente interessante pra essa galera. Do tipo, você nasceu pra ser plebe mesmo. Você nasceu pra ser sub-humano. Não à toa que essa galera toda foi morta depois por causa disso e tal. E isso é muito interessante, porque quando a gente tá falando sobre essa questão da raça ariana, a gente tá falando, na verdade, de muita inspiração da galera asiática, né? De várias religiões da Ásia, a própria suástica, né? Como sendo a invertida da original, né? Que o pessoal, até no Twitter, o pessoal acha que é bobo. Tô colocando isso aqui por causa do anime que eu gosto. Tô te entendendo, seu safado. Mas é até muito engraçado, assim, porque eles se entendiam como branco, mas ao mesmo tempo compartilhavam uma certa origem comum com culturas asiáticas. Mas eu mesmo também não gostava muito dos asiáticos, mas porque o alemão era o puro de verdade. Então é muito, quando para analisar, não faz sentido nenhum o discurso. Mas a galera que já tá puta, tá frustrada pra caralho, gosta da tradição, às vezes aquilo ali é um detalhe que o cara nem para pra pensar muito, mas é algo que, um especialista estudou isso, deve ser verdade, né? Sei lá, sou um ignorante aqui do século XX, foda-se, né? Mas é muito do que não para analisar, não faz sentido nenhum as ideias da parada, né? Não faz sentido nenhum, mas só pra dar um pouco de contexto pro nosso ouvinte, que pode estar totalmente desorientado. O papo é o seguinte, a gente tem uma visão um pouco simplista aqui em 2024 de que o nazista, por ideologia, não gostava de ninguém que não fosse branco. Isso é uma verdade, sim. Mas eles tinham uma tolerância pelo indiano, de forma geral, porque eles tinham, por trás desse ideário todo de raça ariana e tal, uma ideia de que arianos eram descendentes de um povo antigo, blá blá blá, aquela coisa toda de Atlântida do caralho. É muito maluco, sim. E existiam, naquele período, 2 grupos étnicos que seriam descendentes dos arianos. Seriam os hindus e os alemães. Olha que doideira. E tinha ariano de pele clara e ariano de pele escura. E eles, pelo menos no primeiro momento, toleravam os de pele escura porque também eram arianos iguais a eles. Mas só hindu. Se você andou um pouquinho, foi do paizinho do lado ali, sei lá, do Camboja, já não tá legal. Você chegou no Paquistão, você já não... já não tá valendo mais. Já temos um problema aí. Só pra constar também, tem uma outra parada que você vai ter também uma tolerância aos japoneses, né? Porque foi quem ingressou a parte do eixo, né? Eles eram quase uns arianos honorários. Mas isso aí teve que forçar um pouco a barra. Teve que forçar um pouco a barra. Mas você sabe por que não foi tão difícil? Porque, de novo, eu vou falar mais uma vez do Mano Evola, porque deixar solto essa parada sem falar de umas ideias dele é mais perigoso do que falar sobre, sabe? Acho que é importante se falar a respeito. A ideia dele, do Evola, ele brigou com o Gianni, porque o Gianni era muito a favor do cristianismo romano, né? Enquanto o Evola, ele era um cara que era do budismo e do hinduísmo, curiosamente. Então, você vai ter essas ideias, tanto de você trazer esses princípios de uma Ásia idealizada também, fantasiosa, pra Europa. Ele é um dos caras que faz isso. Vai ser ele fazendo pra esse lado da extrema-direita, e você também vai ter a Blavatsky fazendo. Com a diferença que a Blavatsky pelo menos foi lá, né? A Blavatsky, ela esteve no lugar, ela foi até o Himalaia e tal. Evola não, ele tava pegando de uma segunda mão e na cabeça dele, que é aí que tá a loucura, na cabeça dele existe uma parada chamada metafísica tradicional. Imagina que existem conhecimentos secretos e universais que todo ser humano pode ter acesso e você acessa ele através de uma transcendência da razão e da ciência moderna. Então você consegue entender esses princípios universais. É como se existe uma tradição pura, direto do divino mais antigo, que ela tá oculta nas culturas e você consegue acessar isso para entender o mais profundo da existência. E qual que é? O fascismo, sacou? Essas ideias fascistas, essas ideias de que você tem um povo, que tem alguém acima, e a modernidade, ela seria um crime contra essas ideias. A modernidade queria destruir essa tradição, ela é o importante. Na cabeça dele você tinha essa tradição que ela vai se manter. Então o bom é o livro antigo. Sabe essa coisa do esoterismo de que o bom é o livro antigo? Bom é aquilo que vem daquela época? Bom é aquela coisa tradicional? Tudo isso são sementinhas perigosíssimas que o Evola coloca. E detalhe, você não precisa ter a referência material de que isso ocorreu. Por quê? Porque é metafísico. Então, se você teve a revelação, a interpretação, a percepção disso, e isso ecoou com o seu interior, é suficiente. E, mano, isso é 100% a maluquice cristã doida que nós vimos nos acampamentos, por exemplo, no ano passado. Orando pra pneu, né? Miau. Os caras... Por quê? Porque o pneu tinha o miau do que era o nome greco-romano do divino. Você sacou? É uma piração muito louca. E tem mais gente com essas ideias hoje, né?
Keller, uma perguntinha pra você, que eu sei que você é um estudioso de Blavatsky, já escreveu sobre e tal. Eu sei que ela morreu em 1891, muito antes dessa palhaçada toda, mas muitas das ideias dela são perigosamente parecidas com isso que você tá falando aí. Você acha que a visão política dela pendia pra que lado? Ou você tem alguma informação sobre isso? Eu não sei de nada da política dela. Não, eu não tenho essa informação também. Eu acho que ela de certa forma até evitava, né, esses princípios, e você pode pegar um pouco a partir de seguidores, né, que boa parte deles eram associados ao cristianismo de muitas formas e tinham uma participação política razoavelmente conservadora porque estavam numa classe alta, normalmente. Então não era de esquerda nem de direita, muito pelo contrário. Era tipo isso, não era, mas é que também você vai ter a galera da Sociedade Teosófica que estava na Inglaterra, né, num determinado momento. Que eu como Ledbetter e tal lá. Que bom, inglês, né? O inglês mais revoltado que tem, sei lá, ele toma chá às 3:30 ao invés das 5, sacou? Então, não é exatamente um punk rock que você encontrar nela naquele momento. Eu queria só voltar um pouco porque a gente estava falando das raças, que eu acho que também tem uma questão aí. Essas ideias do que seria a raça ariana e as raças puras vêm das teorias eugenistas, que são teorias que nascem ali no final do século XIX, né, um pouco antes, que elas nascem como uma justificativa e uma resposta para o colonialismo moderno que a Europa vai fazer na África. Né, lá no século XVI, a Europa cria a ideia de que pessoas negras não têm espírito, então elas podem ser escravizadas. No século XIX, eles vão criar a ideia de que algumas raças são inferiores, que a biologia dessas raças mostraria que elas eram inferiores, e aí nasce toda uma doutrina lá da frenologia, né, que é medir o tamanho da cabeça, do crânio, do nariz, para mostrar que os brancos são superiores porque a cabeça deles é menor, e que quem tem traços diferentes está mais propenso à criminalidade, e isso tudo é para justificar essa exploração colonial na África e em alguns países do Oriente também, como na Índia, né, e Marrocos, enfim. Isso vai espalhar no mundo, né, aqui no Brasil chega um pouco depois, já meio bagunçada ali, eles picotam, usam o que eles querem, umas coisas eles ignoram. Só que isso justifica muito essa ideia das raças, né, então os arianos seriam essa raça pura, mas existem outras raças que são quase tão puras quanto, então por isso os japoneses são tolerados porque eles são a raça pura da Ásia, mas os chineses já não são tão humanos assim, né, porque eles já são degenerados dentro dessas teorias eugenistas, eles já não seguem os traços perfeitos. Ali na própria Europa, né, os eslavos, que são ali os países eslavos e as Balcãs, eles já não são tão evoluídos quanto os germânicos e os nórdicos. Então, muito tá também essa base dessa ideia de raça pura, tá nessas teorias pseudocientíficas do final do século, que era uma justificativa para o colonialismo, né? Então, é meio que o feitiço virando contra o feiticeiro, né? A Europa vai fazer isso para dominar a África e partes da Ásia, e aí isso volta contra ela, porque, né, o que acontece com o nazismo é exatamente o que eles fizeram nas colônias, só que dessa vez dentro da Europa, inclusive intelectualmente. Então, e é importante a gente sempre falar isso, o nazismo não é o nazismo, o fascismo, não é um movimento pontual que aconteceu, do nada as estrelas se alinharam e do nada aquilo surgiu. Aquilo ali é simplesmente uma série de sensos comuns que foram se aglutinando nesse momento de crise, né? Então você tem o branco se achando melhor que os outros, você tem o antissemitismo. Se você for ver todos os trechos que a Igreja Católica cometeu na Europa com relação aos judeus, tratando como adoradores do demônio, da magia negra, e beijando o cu de gato pra fazer pacto, e as sinagogas sendo vistas como seitas malignas, né? Missas negras sendo feitas em sinagogas. Tu vê que isso é algo que fazia parte do europeu médio já, do tipo, cara, esses caras são esquisitos, eu não gosto deles, eles não são cristãos, a gente tem que ir. A gente falou pouco de Portugal, mas acabou falando, né? Pô, vários judeus vieram pra cá pro Brasil como novos cristãos justamente porque eles foram. Então, tipo assim, como é que tu vai falar que é uma parada que apareceu do nada? Isso já... Todos os elementos já estavam lá. Foi só adicionar o tempero da crise econômica e de identidade que você vê toda essa questão ebulindo dessa maneira, né? E isso acontece hoje, né? A gente tá orando pra pneu, etc e tal. A Tati levantou aqui na pauta até, né? Tem uma dos nomes, né? Que uma grega que é a Savitri Devi, que seria uma das pensadoras do nazismo esotérico, etc e tal, tava sendo revivida e rediscutida publicamente em fóruns em 2017, né? Não, você é maluco. Da galera da alt-right, do Richard Spencer, Steve Bannon, que são galera que é considerada aí vamos dizer assim, o braço político aí dessa galera, né? Filosófico, de publicidade, né?
né? Então, assim, são ideias que estão aí pairando e em algum momento alguém vai pescar um autor antigo, ou vai deturpar, ou vai justamente ser alguém que já deturpava e vai colocar aquilo pra jogo de novo em algum momento quando, né, o Capitão Planeta do Inferno vai aparecer de novo. A gente tá disposto a isso a todo momento, né? E só pra constar, do desgraçado do Evola que a gente tava falando, ele já tinha essa postura antissemita, porque realmente era algo difundido. E outra, nós fizemos um programa, não tem nem tanto tempo assim, aqui no Mundo Freak, onde a gente fala sobre alguns documentos, a gente fala do manuscrito dos sábios de Sião, né, o Priorado de Sião, que é um documento falso, que foi utilizado na Alemanha nazista para perseguir os judeus, mas na verdade ele foi construído na Rússia czarista, provavelmente, muito tempo antes, né? Então é para você ver que você tem essas ideias terríveis já espalhadas, o que é um megazord do inferno mesmo. É isso que o fascismo faz esse megazord do inferno, e você tem o braço esotérico que vai justificar. E o pior é que o braço esotérico que ele é sedutor. Por quê? Porque ele tem toda uma construção que se apoia nas teorias de conspiração. Ela tem o mesmo mecanismo. Sabe aquele mecanismo de que eu sei a verdade? Eu vi através da realidade. Eu vi os códigos da Matrix. Que se você entendeu isso é porque você é millennial. Alguém da geração Z nem isso entendeu essa frase. Então você tem essa ideia de que eu tive acesso a esse conhecimento esquecido. Então te dá um senso de importância muito grande. Que é isso que as teorias da conspiração fazem. O Brasil, ele foi um laboratório dessas ideias, assim. Foi efetivamente, há pesquisas a esse respeito, de que ele foi um laboratório para essas ideias de extrema-direita. Então o que você faz? Foi bombardeado nossas redes e N coisas com esses conteúdos solto, e a galera começou a aglutinar, começou a unir. E isso não acabou. Uma pesquisa no YouTube aí, você vai ver gente falando dos 5 robôs do Lula, os 4 robôs do Putin, e como que a nova ordem mundial agora tem um outro, sei lá o quê. Ainda tá essa mesma estrutura, esse mesmo processo. Sabe aquele tuiteiro que perdeu tudo morando de aluguel nos Estados Unidos? Então, falando que existe essa cabala mística, o grupo de pessoas da BlackRock que manipulam. Cara, é o mesmo processo. O mundo está à deriva. Tem poucas pessoas com poder e elas estão geralmente brigando entre si, comendo nossos rabos. Mas não existe essa coisa do... E hoje em dia tá muito... Cara, toda hora tá sendo ressuscitado. Isso me dá uma ânsia, que é tipo assim, não, porque os poderosos de Hollywood... Tipo, cara, né? E essa coisa do progressismo e acabar com a família tradicional e cuidado, né? Pessoas trans vão comer teu cu à noite, não sei das quantas. Cara, tipo, isso que é foda, né? É tipo um Lego, né? Você monta da maneira como você quer. Sei lá, tipo, o antissemitismo não tá na moda porque você acredita na escatologia cristã, precisa ter um Estado de Israel, beleza, você não vai bater tanto no judeu, mas aí você vai pegar aquele outro grupo, e aí você vai montando uma coisa nova, né? Mas sempre com as mesmas ideias, mesmo com o mesmo cheiro de naftalina, porra, embolorada pra caralho, e tipo, com a mesma espiritualidade esquisita, tacanha, falando de questões messiânicas, porque tal pessoa é reencarnação de não sei quem é reencarnação do Emmanuel, e aí você vai só adicionando essas coisas que vão dando esse arcabouço de verdade, né? E vai transformando o racional no irracional cada vez mais, a ponto de que daqui a pouco tem gente pegando arma e daqui a pouco não, né? Já acontece, né? Pegando arma e matando os outros na rua é bel prazer, né? No final sempre termina aí, né? Aí o pessoal fala, pô, galera, foda, né? Quem será que diria que isso ia acontecer de novo, né? Só uma anedota que recentemente eu tive não sei se é oportunidade ou infortúnio de conviver durante um longo período com uma pessoa que acredita nesse papo de robô do fulaninho, de BlackRock, os caralho. E discutimos muito sobre isso, e eu consegui fazer a pessoa mudar de opinião em vários aspectos, porque se não for uma conversa daquela que você tem na padaria, que quando você tem mais de 10 minutos para conversar com a pessoa e você começa a minar os argumentos dela, a pessoa percebe, cara, que é um absurdo aquela merda que ela tá te falando, que não tem fundamento nenhum, e que se ela juntar Lé com Cré, ela vai perceber que é uma cagada. Se a gente for falar aqui de alguns elementos, né? É difícil falar de hoje sem apontar alguns dedos e, né, cair bastante pro... Vai que a gente é apontado aqui, né, como, sei lá, né? Na minha cabeça estão passando várias vírgulas do Medo e Delírio. Várias. Então a gente citou aqui a Sociedade Thule, que foi fundada em Munique em julho de 1918 pelo Rudolf von Sebotendorf, que é um grupo, né, racista, batizado em homenagem ao última Thule, que seria uma terra no Polo Norte, provavelmente que seria a Islândia, né, que teria sido descoberta há 400 anos antes de Cristo, que o local era considerado sagrado, pois, segundo eles, seria o último refúgio dos antigos teutões, que era a galera que vivia ali na época, né? Então eles acreditavam que era dessa, né, que era
dessa tradição maluca aí, que não sei de onde que inventaram, né? E aí isso foi se tornando essa questão do puro sangue alemão, né? E como o alemão como esse povo sagrado, né? Que tem que dominar tudo mesmo, é isso aí. Então, é um movimento bem complexo. A gente já tem um episódio de Thule falando sobre o nazismo, o ocultismo nazista, né? Ocultismo Nazista, Mundo Freak Confidencial número 210, em que a gente fala bastante sobre a sociedade Thule, a crença do símbolo do Sol Negro. É só você pegar qualquer foto aí da guerra da Ucrânia e você vai ver uns símbolos esquisitos aí que você aprende história. A gente tem também ocultismo e ficção científica, né? O misticismo é expandido no artigo de Manfred Nagal, de ficção científica, Ciências Ocultas e Mitos Nazistas, que foi publicado na Science Fiction Studies, que nesse artigo, eu não sei como falar esse nome, Nagel, escreve que a narrativa racial descrita em história contemporânea de ficção científica alemã como A Última Rainha de Atlântida, de Edmund Keith. Eu nunca tinha ouvido falar sobre isso. Fornecem noções adicionais de superioridade racial sobre os auspícios da ariosofia, que seria essa teosofia ainda mais racista pra época. Gente, teosofia tá tudo bem e tal, mas é da época, né? Que essa questão do arianismo, do ocultismo e tal. Então, enfim, tem muita coisa pra gente falar aqui sobre isso. Cara, eu acho que tem uns alertas que eu acho que é importante colocar, assim. Porque essas ideias não morrem porque ideias não morrem, né? Como que você faz com ideias? Ou você esclarece e substitui elas por uma ideia distinta ou por uma percepção diferente, ou não dá pra você esvaziar. Uma ideia não morre com facilidade, tá? Eu vejo de Vingança que não deixou a gente esquecer isso, né? Então essas ideias, elas estão presentes. O que elas precisam ser compreendidas e até uma certa instância combatidas pelo risco que elas são. E não que elas sejam um risco para um determinado grupo apenas. Ela é um risco para toda uma humanidade. Ela é um risco para todo mundo que não pertence àquele grupo, inclusive para as pessoas que pertencem àquele grupo. Uma pesquisa rápida de qualquer pessoa que está aqui, você vai ver o que acontecia com pessoas na Alemanha nazista que não eram a favor do regime, né? O que era feito com essas pessoas, para onde que elas iam, como que elas eram tratadas. Então não adianta você achar que você não vai ser atingido por esse processo no geral. E isso está presente. Ah, mas está presente no ocultismo e tal. Então, essa é a parada. Essa estrutura de comportamento que sustentou o esoterismo fascista, né, esse ocultismo fascista, esse ocultismo neonazista, ele pode ser esvaziado da skin do paganismo, ele pode ser esvaziado da skin de um neopaganismo reconstrucionista, ele pode ser esvaziado da skin da magia e ele pode ser colocado em qualquer skin. Você pode colocar uma skin cristã e dizer que a tua forma de ver o mundo, ela é a única forma correta, porque você percebe isso na hora que você lê teu livro sagrado, há verdades imutáveis que estão ali, que você percebe, os outros não percebem porque não são eleitos pelo divino, e isso autoriza você a praticar determinados tipos de violência, mesmo quando está literalmente escrito no mesmo livro sagrado que isso está errado. Mas você consegue fazer esse malabarismo exegético na mente para aceitar aquilo. Por quê? Porque você não está seguindo mais aquela religião, nem aquelas ideias. Você está seguindo uma skin daquela religião com essas ideias de extrema-direita, do esoterismo de extrema-direita, construído no final do século XIX e início do século XX. Então tem alguns alertas que eu acho que são importantes a gente fazer, né? Ah, sim, você está falando que as ideias não morrem, precisam ser esclarecidas e tal. Tem um pouco de ressalva com isso. Primeira coisa que é o seguinte: se são ideias que evidentemente estão erradas, partem de um pressuposto absurdo, isso quer dizer que pessoas escolheram acreditar naquela ideia para começo de conversa, mesmo sabendo que o pressuposto era absurdo, certo? Depois que essa ideia for amplamente aceita, se você expor que o pressuposto é absurdo, isso não impede que novas pessoas passem a aderir a essa ideia. Eu me pergunto, e eu não tenho uma resposta para isso, eu me pergunto mesmo, se não é melhor, em vez de esclarecer, ridicularizar essas ideias. Ah, sim. É bom também. Então, beleza. Então tá. Não, pra mim é extremamente eficiente. Então vamos nessa linha. Eu acho que ela é uma linha, inclusive, bastante acessível, assim, que é mais ou menos a estrutura do que eu adotei em sala de aula ou em alguns contextos, na hora de dar aula sobre o fascismo, sobre o nazismo. Se você esclarecer que os líderes nazistas são pessoas que aproveitaram uma oportunidade, que todo mundo que era inteligente daquele país saiu dali assim que pôde, por isso que você teve um sumiço de cientistas daquela região, de cultura, de artistas, e só ficou uma galera que eram pessoas simples, fazendeiros, né, que ascenderam dentro do partido e era um governo de medíocres que teve muita sorte pelo contexto. Isso fica muito mais fácil de você explicar. E aí você fica muito mais fácil de não gerar aquele brilho de o homem inteligente.
Eu quase consigo sentir isso, assim, se eu olhar para uns 2 anos atrás, acho que... Você entendeu? Mas é isso. No geral, o fascismo, ele é uma oportunidade de medíocres que tomaram, você entendeu? É basicamente isso, se você pegar qualquer estrutura. São pessoas que não tinham nenhum brilhantismo, não fizeram nada, não deixaram legado nenhum, né? Não teve um acréscimo, exceto pelo legado do negativo, uma estrutura do negativo. E eu trago novamente outras questões, que é essas ideias no Brasil, hoje, elas estão presentes não dentro dos meios esotéricos, mas dentro da mística neopentecostal. E isso aqui é uma afirmação difícil, complicada, mas que ela está presente. Não é todo neopentecostal que vai estar nessa linha, é óbvio. É por isso que Deus te escolheu. É óbvio, exato. Não é todo neopentecostal que vai estar nessa linha, é claro. Mas você tem hoje no Brasil uma emergência das mesmas ideias, né, do Evola, do Guin, nas ideias de uma galera aí que você deveria pegar de pau na rua, que vão estar em líderes religiosos que são conservadores dentro do neopentecostalismo, que querem um conservadorismo que não existe, que querem uma pureza que não existia na Europa, quanto mais na América Latina, né? Gente que fala assim, não, porque aqui tem que ser essa a pureza cultural e tradicional da América Latina. Amigo, a frase tá errada, você entendeu? A semântica não faz sentido, não tem sentido. Pureza e América Latina nunca tem que estar na mesma frase. Não tem como, tá ligado? Mas não tem como, mas tem essa ideia. Ainda bem que não tem como, né? E usam elementos do esoterismo e desse ocultismo para a construção de uma narrativa de um confronto presente entre bem e mal, entre um Deus e um diabo, que pro fiel, que talvez não tenha um acesso cultural, não tá percebendo, o que ele tá fazendo é inclusive anti o livro sagrado, porque essa luta entre bem e mal, ela não tem paridade, né? O bem é absoluto dentro do livro sagrado da Bíblia, mas você não tem essa paridade, então você eleva esse mal. E aonde esse mal está? Não tá na minha luta individual, esse mal tá no outro. Esse mal tá na pessoa que tem uma orientação sexual que não é a ratificada por mim. Esse mal tá na pessoa que tem uma construção cultural que não é aquela ratificada por mim. E esses líderes apoiam os mesmos políticos que têm os estilos e as propostas fascistas daquele período. E você tem todo um combate, uma corrupção imaginária, uma violência imaginária, né, a uma estrutura de vida imaginária, e utilizam as plataformas de redes sociais. Então, no Brasil, você tem menos problema com um esoterismo de extrema-direita e mais com uma estrutura do esoterismo com uma skin de um cristianismo neopentecostal conservador, que é a mesma coisa. É tintim por tintim. E outra coisa que o neopentecostal traz também é a ideia do messianismo, né? Do grande líder que vai salvar todo mundo deste mal imaginário, que é uma ideia muito cristã, né? Todos nós fomos salvos porque Jesus existiu e a gente tem um grande líder que vai salvar a gente, né? Tipo, a gente ouvia, pelo menos eu ouvi muito há alguns anos atrás, de algumas pessoas essa pegada. Pô, eu que sou agnóstico, não acredito nesse Deus aí, isso me soa tão herege. Imagina pra galera que deveria ser cristã de verdade, né? É que é um paralelo que conscientemente eles não conseguem fazer, né? Mas aquilo tá tão introjetado de que a gente tem um salvador que isso passa pra esfera política pública também, né? Exato. E vai até passar pra individual, né? Passa pra aquela figura masculina que é o chefe da família, o salvador, e vai passar para uma figura pública, né? É uma coisa tão introjetada em alguns cristianismos que fica lá, né? E é curioso porque isso também surgiu em laboratório. É só vocês pesquisarem sobre a teologia da prosperidade que surge no sul dos Estados Unidos e que é exportada para o Brasil para combater a teologia da libertação no contexto da Guerra Fria. Então você tem você entende? Isso nasce num gabinete, nasce num think tank, num gabinete que propõe essa ideia e que ela é divulgada dessa forma, saca? É programado, né? Não é algo orgânico que as pessoas foram pensando, né? Ela é programada pra ser assim, né? O que torna ela novamente semelhante ao contexto de surgimento dessas ideias quando a gente fala lá do século XIX, na unificação alemã e na unificação italiana. Então, você tem alguns parâmetros que eles não são à toa, que a gente percebe, né? Eles não estão aí à revelia, né? Na forma como se coloca. E você, Andrei, falou que parece herege e efetivamente é. Porque, inclusive, a figura do Messias cristão, do Jesus Nazaré, ele é o cara que todo mundo achava que seria um rei temporal, e ele optou por não ser, né? Falando, meu rei não é aqui, o escambau. E todo aquele rolê. Não sou um rei temporal. Essa é a ideia. Então, é, inclusive, anticristão a postura, sacou? Mas, de novo, não importa a religião e a filosofia daquela religião. Importa a skin, e os princípios são os princípios do esoterismo de extrema-direita, o mesmo que tinha no meio do século XX.
Aí eu vou jogar um negócio que eu acho que é a teoria que eu anunciei lá na abertura do programa, que é o seguinte. O Vini sabe plantar, né? Ele coloca, aí ele sai, agora ele volta pra revelação. Não é revelação. Eu queria ouvir a opinião de vocês, porque eu tava pensando isso hoje, depois de ter relido a pauta, que é o seguinte. Por que, caralhos, independente de isso ser um fundamento para uma ideologia fascistoide, por que, caralhos, tanta gente do espectro autoritário da política acaba pendendo pro meio esotérico e vice-versa? E eu tenho uma teoria sobre isso. E a teoria é... Adoraria. A ideia errada de que, abre aspas, eu sou melhor do que os outros. Desenvolva, gostei, tá interessante. Existem dois caminhos. Eu não quero fazer um link com mão esquerda e mão direita, porque não é sobre isso que eu tô falando. Rapidinho, mão esquerda, mão direita aqui são contextos esotéricos, tá? Não é político. Isso, obrigado, André. Mas é o seguinte, o caminho da iluminação, da ascensão espiritual, chame como quiser, passa por uma dessas duas vertentes, que é ou você se perceber, ou se entender, ou se aprimorar a ponto de se tornar melhor do que os demais, espiritualmente e tal, ou passa por você se entender como uma parte do todo. Isso é uma ideia mais religiosa do que esotérica. Ela é mais mística do que oculta. E isso normalmente passa por experiências transcendentais que se tem em determinados estados de meditação ou de profunda contemplação, ou como resultado de práticas espirituais continuadas ao longo de uma vida inteira de prática, ou como um alumbramento, uma revelação que a pessoa pode ter depois de uma série de experiências passadas e como o fruto de uma reflexão intensa com base num corpo de conhecimento acumulado ao longo de uma vida inteira de estudo. Não é um caminho fácil, mas às vezes a pessoa chega lá. E a pessoa que chega lá dificilmente vai pender pro lado do fascistão e vai ficar, tem que matar esses filhos da puta e tal, e vai cagar na bandeira e vai fazer essas coisas. Você não vê esse tipo de coisa acontecer. Você vê o outro lado rolando, que é o lado da pessoa que até pode começar bem intencionada no sentido de, estou fazendo esses estudos, essas práticas, essas coisas, com a intenção de me tornar uma pessoa melhor. E depois de um tempo a pessoa se convence que ela se tornou uma pessoa melhor. Aí fudeu, meu irmão. Se eu sou melhor, você é pior, e o pior tem que se fuder. Ele não vai querer aprimorar o amiguinho. Ele sabe que ele é melhor. Se ele é melhor, por que ele tem que se fuder igual o outro? O outro tem que se fuder no lugar dele. Você não precisa aprimorar ninguém se o outro não existir, né? Exato, também tem essa. Pra mim parece muito um neoliberalismo espiritual isso aí, tá ligado? E aqui no Brasil tá cheio desse galera, hein? Pra te contar. Tem uns até famosinhos aí. É uma teoria interessante. Que a gente... É uma coisa que a gente não falou, né? A gente falou sobre aspectos políticos de hoje em dia, né? Naturalmente. Mas a gente não falou de organizações esotéricas de hoje em dia. Tirando o neopentecostalismo doido que pegou de assalto aí algumas áreas. Porque isso tem a ver com o pensamento espiritual, mas isso cabe pro lado do religioso e não pro oculto místico esotérico. Mas tem também, né? Menos, né? Não sei, não é? A experiência religiosa e a experiência esotérica são duas coisas que andam de mãozinha dada, mas não são a mesma coisa. Não sei, hein? Eu acho que eu já gravei magicando o suficiente para entrar em contrato mais do que eu gostaria com a galera esotérica. Olha aí. Pra saber que você precisa saber onde você tá andando. Mas aí você precisa saber onde você tá andando em qualquer lugar, né? Também, né? Vamos aí, né? Deixa eu só abrir esse tópico aqui, eu sei que ele vai ser polêmico, mas vamos lá. Não estou dizendo que nenhuma dessas tradições são fascistas, mas que é importante ficar atento com alguns discursos. Como, por exemplo, essa galera nórdica gosta muito de runa, começa, né, tem umas coisas meio, beleza, ok, justo, sou viking, vou abrir uma barbearia, show, é isso aí, eu acho que eu sou filho de Odin, tudo bem, não tem problema, zero problema. Mas tem a galera que vai pra esse lado, que a gente sabe. Tem uma galera do espiritismo, novamente, cara, um beijo pra todos os meus amigos espíritas, pessoal que tá escutando o espiritismo aqui. Tem uma galera problemática pra caralho, principalmente nessa questão étnica aí, quando não entende que Kardec é um filho de seu tempo. Pra época ele era até progressista, mas quando olha daqui pra lá, né, naturalmente ele reproduzia algumas coisas que estavam rolando na Europa naquela época, né? O problema é que muita dessa galera espírita acredita que o que Kardec trouxe de verdades e Chico Xavier, essa
galera. Não foram eles, foram os espíritos. E se Sim. foi os espíritos, é tudo verdade. Porque o espírito não mente. Cara, Aí fudeu, meu irmão, porque as ideias estão travadas no tempo, acabou. Nada vai progredir porque aquilo ali é uma verdade imutável. Isso é um problemaço. Se o cara tá certo, então por que ele morreu? Pronto. Se morreu, tá errado. Acabou. É isso aí. Mas se não morrer, não tem espiritismo. Tem que morrer pra conseguir falar com o espírito. É problema aí do espírito. E o espiritismo tem um lance da evolução espiritual que é uma das bases da doutrina que acaba alimentando muito isso. Os espíritos mais evoluídos do que a gente vieram com essa mensagem, a gente tem que acreditar porque nós somos menos evoluídos, um dia a gente vai chegar lá, né? E tem um lado lá do espiritismo que tem o lance dos exilados de capela, né? Que é uma raça alienígena que veio fundar uma civilização para ensinar os homens na Terra e, coincidentemente, eles eram brancos, né? Tá ali com o ariano e tal, né? É muito próximo. Eu já não sei como tá isso. Eu espero que isso tenha, né? Não acompanhe muitos debates espíritas ali. Tá igual, hein? Tá igual. Tá igual pra pior, hein? Lamento. Porque eu tive uma infância kardecista, né? Sinto muito. Meus pais foram kardecistas até a gente virar macumbeiro, então eu fiz escolinha kardecista, livrinho kardecista. E uma época isso aí pegava, que os meus pais sempre foram com outra cabeça e achavam isso meio bobajado. E eu tenho um lance de família também, que o meu pai é português e ele foi educado durante a ditadura do Salazar. Porra. E ele rechaça isso de um jeito, assim, absurdo, né? Porque a região que a minha família é de Portugal foi muito largada durante a ditadura do Salazar, eles eram muito pobres e tal. Ele fala até hoje pra gente que todo ano tinha o dia da raça portuguesa e que todo ano eles tinham que fazer uma redação sobre Camões. Sem chat GPT, né, gente? Terrível. Era nesse nível, assim, sem chat GPT. Para começar, eu começo esse assunto depois que devolver o ouro. Aí a gente começa a conversar. Aí a gente... Mas no meu passado kardecista, essa história de capela enrolava. Eu espero que tenha caído um pouquinho. Sim. Acho que é importante falar. Não é porque a pessoa acredita em capela que a pessoa é fascista. Não é isso. Sim, Mas é porque tem esse contexto da evolução espiritual que ela nasce no contexto da evolução social que era da época do Kardec, né? Do tipo, o europeu é mais evoluído que o indígena do Brasil porque tecnologicamente, moralmente, a gente é melhor. Que é uma ideia super defasada da ciência. Então, assim, o problema é tu continuar... Tipo assim, quer acreditar na evolução espiritual? Acredita em outros termos, né? Mas toma cuidado quando você fala isso, principalmente a nível civilizatório também, né? Bom. Cara, posso falar uma parada? Tem uma galera da Umbanda também. Tem uns livros que eu li que me deixaram de cabelo em pé com essa questão de que a verdadeira... Olha que, gente, por favor, não riam. Mas a verdadeira raça brasileira, que aí misturou com essa coisa nova de Ratanabá que veio aqui, que, tipo, tinha um povo super evoluído que não descendeu do indígena, tá? O indígena não é filho desse povo, né? Foi um povo que saiu e depois voltou, sacou? Mas é um povo de antes de várias outras coisas, etc e tal, falando que, tipo assim, a cabala judaica é falsa e tinha uma verdadeira cabala brasileira, um bandista. Quando você vai pra esse lado da verdadeira tradição, a gente começa a ficar de cabelo em pé, tá? E, novamente, gente, só tomem cuidado com as coisas que vocês estão consumindo, tá? Não tô falando aqui que ninguém é fascista nesse sentido, não, mas são discursos que, infelizmente, vão acabar se aproximando e cultivando certos ideais. Você tá dizendo que Ratanabá é a hiperbórea que a gente tem em casa, é isso? Cada um tem a hiperbórea que merece, né? É só pra lembrar a galera que, realmente, essa frase do André, ela é muito boa, que não quer dizer que todo mundo que pertence ou que participa dessas linhas religiosas, místicas e tal... Não, pelo contrário. Quase. Estão associados ou têm tendências fascistas, mas é muito comum que pessoas que estão associadas e têm tendências fascistas estejam chafurdando em um desses locais que a gente estava descrevendo aqui. Então, isso também é um chamado para todo mundo que tem ideias. Eu não quero nem usar o termo progressista, tá ligado? Porque também são temas que vai depender do período, né? Vai depender muito do período. Somos filhos do nosso tempo. Mas, assim, pessoas que estão aqui para defender direitos humanos, que entendem a importância de uma estrutura democrática, que entendem a importância de você ter uma liberdade religiosa, né? Pessoas que estão aí, que vê a Carta de Direitos Humanos e entende o que aquilo quer dizer. Essas pessoas precisam e é necessário que elas pensem a sua própria religiosidade, que elas pensem sua própria espiritualidade também e que elas sejam, nas suas possibilidades, as defesas democráticas e humanitárias desses locais. Porque, cara, está acontecendo, já tem um tempo, uma avalanche, né, de ideias terríveis, assim, sendo divulgadas em qualquer lugar, sacou? De metralhar e de negação do outro, assim, de valorização da morte, de uma estrutura de morte, de guerra, de destruição, né? Você vai ver o quanto está sendo pregado
utilizado... Pregando guerra civil, bicho. Tá sendo pregado guerra civil, um contra o outro, tá sendo utilizado o texto do Velho Testamento, tá ligado? Pra você fazer um levantamento... Pregado não, gente, tá sendo tentado guerra civil. Então assim... Não acontece por incompetência. Isso é verdade. É pra se perceber do que é o contexto que a gente tá tratando, né? Do momento que a gente tá tratando. E, de novo, as coisas são mais complexas. Só para trazer um exemplo, eu tive uma construção cristã, né? Eu gostava bastante de algumas ideias de um cara chamado Chesterton, que é um britânico, inglês, que ele é um... Ele dizia que não era conservador, mas ele era conservador. Mas ele dizia que não era conservador porque tinha conservadores mais conservadores que ele no período dele. Mas ele é um cara que ele tem uma ideia uma ideia conservadora, e hoje ele é valorizado bastante por muitos conservadores cristãos. Mas para você ter uma ideia de tão conservador que ele resolve se tornar católico numa Inglaterra anglicana. Por quê? Porque ele entende que o catolicismo era mais tradicional, sacou? Por motivo de mais antigo. Por motivo de mais tradicional. E tem coisa interessante no cara? Até tem. Um cara interessante, ele tem os escritos interessantes, tem umas frases interessantes, tá ali. Tem algo. Só que, se você acha o Chesterton interessante, é importante que você faça as leituras corretas em cima dele. Você entendeu? Porque tem gente fazendo a leitura incorreta. Tem gente que vai ler o cara e ler ele à luz desses monstros que a gente falou anteriormente. Dessa estrutura desse pensamento monstruoso. Sendo a irmã do Nietzsche, do cara. E vai ter várias ideias. Tem gente que não dá pra salvar, né? O Dugin, Evola, o outro maluco lá, esses caras não tem o que fazer. Isso aí é jogar fora com a água do banho, beber, a bacia e tocar fogo na casa. Não tem o que fazer com esses caras. Mas existe essa disputa cultural, né, que tá tentando colocar coisa que nunca foi dita na boca de gente que nunca disse. Eu acho que existe até uma disputa aí geracional, que é natural do ser humano. Do tipo, o teu pai gostava da época da infância dele, da juventude dele. O teu avô gostava dele. Achava que aquelas ideias que eram legais. Por quê? Porque perdeu aquele bastão da vanguarda, né? Tipo, o tesão era quando eu era jovem. Os meus amigos jovens tinham a ideia do que era o futuro, e a gente lutou pelo futuro, chegou aqui, tá uma merda. Mas tá uma merda por causa do jovem, não é por causa de mim, né? Então, assim, isso é nada. Eu acho que isso que é importante. Quando eu tô falando dessas linhas aqui, gente, e eu vou falar de outras aqui só pra não falar que eu tô puxando sardinha pra mais ou pra menos, tá? O que eu tô falando aqui a gente tá em contato com ideia errada a todo momento. É por isso que eu tô defendendo aqui, o fascismo não é uma conjunção de estrelas que do nada nasceu um anticristo. A gente tem que tirar isso da cabeça. A gente tá toda hora num mar de ideias boas e ruins, e a gente precisa se educar e entender o contexto. Então, você que tá escutando o Mundo Freak Confidencial, beleza, eu não vou puxar sardinha só pro meu trabalho, tipo, a melhor coisa do mundo, necessariamente. Não, você tá escutando, você sabe o que a gente é. Mas, você é alguém que já está disposto a escutar, como a gente, um podcast contra a cultura, algo que é diferente. Você vai escutar um podcast sobre satanismo num ponto de vista não sensacionalista, você vai escutar alguma coisa sobre religião afra de um ponto de vista que você nunca soube, você vai escutar sobre um movimento histórico que você nunca tinha ouvido falar. Então você já é um cara que, uma mina que tá procurando conhecimento, e isso é positivo, e a gente vai falar besteira, e você vai falar besteira. Eu acho que a ideia geral é que a gente tem que melhorar, e a gente tem que entender, e a gente tem que aprender, e todo mundo tem salvação. Provavelmente quem não tem é quem tá frustrado o suficiente para não ver mais saída, a não ser a destruição total do outro, e isso tá disposto em qualquer... Não existe pessoa que tá sã. Tipo, não existe pessoa que tá sã também, mas não existe pessoa que tá pura de, eu tive a melhor educação, nunca tive contato com maldade, minhas ideias estão sempre certas. Eu acho que essa é a moral da história desse podcast aqui, é você entender o que você tá fazendo, estudar. Se é cristão, galera, estuda cristianismo, procura uns caras maneiros pra saber, esquece moralidade. A gente falou aqui de neopentecostalismo, mas tá aí na Igreja Católica também, youtuber, padre com arma de fogo. Você vai ter no próprio satanismo, movimentos dentro do satanismo, que não correspondem a todo o satanismo, é importante dizer, que são antinomianistas, que, tem aqueles movimentos que são anti-humanistas, de que, você tem que destruir o outro, destruir a humanidade. Tem esses movimentos dentro do satanismo. Você vai ter tantos movimentos esotéricos ou religiosos que têm vertentes que são extremamente problemáticas. Não tem uma que se salva, totalmente. E é importante você saber o discurso do papo errado. Eu acho que é isso que é importante. Eu não tô aqui pra falar que é o meu papo que é o certo. Tô aqui pra falar, galera, abre o olho. Quanto mais papo você escutar, pelo menos você vai notar que tem coisas que são mais razoáveis e menos razoáveis. São coisas que vão engrandecer, coisas que vão desengrandecer você, né? Vamos facilitar a vida do ouvinte, Andrei. Bandeirinhas vermelhas. O que o ouvinte que está flertando com uma ideologia esotérica deve perceber que é um perigo?
Ah, tá. Red flag. Reject Modernity, Embrace Tradition. Perfeito. Tá ligado? Boa. Sim. Uhum. É um lugar... Se o cara usou isso e não foi como piada, puta, corre, tá ligado? Se usou como piada, você ainda dá uma olhadinha. Mas se não foi como maneira de piada, não tem jeito. Os autores que a gente falou, Dugin, Evola, o Gianni, o Guido von List, essa galera salva nada. Talvez... Não, nada. Tô pensando aqui se dá pra salvar alguma coisa. Até dá se você tiver anos e anos de estudo pra tentar tirar alguma coisinha dali. Mas na dúvida, deixa de lado. Deixa aqui. Eu acho que os red flags são todos que você daria pra qualquer aspecto do fascismo, seja político, filosófico também. Boa. Então, por exemplo, militarismo exacerbado. Pô, você tem tantas... Beijos pros amigos maçons. Tem várias lojas maçônicas que são extremamente próximas de militares de alta patente que tem aquelas ideias da ditadura de 64. Bom dia! Bom dia! Então, tipo assim, o militarismo exacerbado, a figura dentro de um grande líder, alguém que, por exemplo, te afasta dos seus semelhantes, te tira das redes de apoio e fala que o líder daquela seita ou daquele grupo esotérico é o único, é o pastor das ovelhas que vai ser o único que você pode acreditar. Aquele construcionismo pintado como verdade. Perfeitamente. A modernidade é um lixo, como vocês estão falando, né? A modernidade não presta, tem que voltar para a tradição anterior, porque é lá que era bom. Defesa de famílias tradicionais, muito arraigada, de papéis de gênero definidos. E esoterismo inteiro. O homem tem uma função, a mulher tem uma função. Saiu disso, tá errado. E a função feminina ser sempre muito passiva, ser sempre a que segura as pontas, a que resolve, o trabalho da mulher é a maternidade. Então, sempre quando vai muito para esse papel tradicional de gênero e família, também é bom ficar esperto. Pessoas que confundem símbolo com interpretação da materialidade também, tem coisas que são símbolos, sabe? Por exemplo, dentro do esoterismo, quando você tá vendo algo que tá falando sobre masculino e feminino, não tá falando de gente. Tá falando de uma forma simbólica. É importante você entender também. Falando de polaridades, que a gente usa esses termos, não necessariamente... Exatamente. Tá falando de homem e mulher, tá falando de polaridade, de outro rolê. É uma outra parada. Ignora essa palavra completamente, pensa em... passivo e ativo. Pensa de outra forma, magnético, tá ligado? Vai pra essa porcaria, se for o caso, mas tira da Pepeca e do Bilal. E isso é uma coisa interessante, por exemplo, eu adoro o tarô, Keller é professor de tarô, o tarô está completamente inundado de uma tradição simbólica que é extremamente defasada, mas é interessante porque a gente entende, a gente sabe, e isso não mexe nos nossos aspectos de hoje, a gente entende que a gente está em 2024, de que o mago e a sacerdotisa, eles são aspectos que não é definido pela imagem que está ali necessariamente, aquilo ali é um aspecto simbólico que você precisa entender, estudar, e não tentando reproduzir aquilo de alguma maneira. Exato. Mas pelo menos se for reproduzir fazendo uma nova proposta, talvez, necessariamente. Então, assim, por isso que eu discordo pra caralho quando o Vinícius falou que não esoterismo não dá. Tem pra caralho. É só tu entrar nas curvas erradas aí da ruazinha aí. Outra ideia que tem que ser evitada a todo custo é de que só pessoas com sangue X pode fazer Y. Tem uma linha de bruxaria italiana, inclusive, que ganhou força nesse período que tem esse princípio. A bruxaria italiana tem umas coisinhas aqui, e aqui no Brasil tem um discurso de que só se você for filho, né, ou neto, se você for filho ou neto de imigrante, que você teria a possibilidade de se iniciar numa linha italiana. O que mais que tem? Cara, a gente falou de quase todo mundo, né? Acho que quem quiser odiar agora, a gente tá liberado pra caralho. O ateu. Porra, quando o ateu é tecnocrata demais, vai tomar no cu, hein? Aquele ateu... O ateu que fica falando mal da astrologia é fascista. Sacanagem, não, tô brincando. Muitas vezes é. Opa, deixa eu aproveitar aqui. Deixa eu aproveitar também. Você falou mais uma coisa. Então tá contra a tradição e tal. Não. Vamos entender. Vamos usar a tradição da maneira correta. Use a palavra tradição a partir do termo de uma cultura. De uma série de construções culturais, de uma ideia cultural. Isso é importante. Mas porque tal coisa é horrível e tem que ser destruído. Por exemplo, sei lá, a astrologia é horrível e tem que ser destruído e esquecido. Calma, cara. Tem uma outra galera que gostava de destruir outras culturas e outras ideias e outras paradas. Dá uma respirada. Destruir é forte também o termo. Você pode criticar, você pode contrapor, você pode levar pro debate público, você pode se posicionar, mas todo mundo é burro que vai tentar. Vamos com calma. Você pode discordar se o Estado deveria ou não, tipo assim, pagar por, sei lá, pelo cacique cobra coral. Perfeito. Então, tudo bem, é uma discussão válida pra caralho. Perfeito. Eu também acho que não deveria, mas então. Perfeito. Ok, é justo, é válido. Você leva isso pro debate público, mas você entende que eu não tô necessariamente pedindo pra destruição de uma
determinada prática ou de um determinado conhecimento. Então, esse teu ponto é muito importante, assim. A gente não tá falando aqui anti-tradição não, tá, gente? A gente tá falando aqui que você precisa encontrar um meio de caminho aí entre a gente como sociedade, ter um debate e você ter novas ideias acontecendo versus ter que conciliar com uma cultura que tá lá e que precisa ser respeitada também, contanto que respeite também o outro nesse sentido, né? Se você for seguir uma tradição, que não faça isso cegamente, né? Perfeito, né? Mas sempre vai ter um grupo ali que vai acreditar na parada cegamente, né? Essa é a parada, acreditar cegamente. E aí a gente levanta a última bandeira vermelha. Eu acho que tudo que tende a matar a pluralidade de pensamento e de pessoas é o que a gente tá falando aqui. O mundo é plural, eu não gosto de cebola, tem gente que adora, e eu não tô disposto a acabar com todas as cebolas do mundo, quiçá todas as pessoas que gostam de cebola do mundo, né? Isso parece um discurso até... Eu fico até mal com esse tipo de discurso, porque parece que eu tô lidando com um jardim de infância. Era um negócio que deveria ser óbvio, né? Pô, o teu coleguinha é diferente de você. Vamos respeitar o coleguinha? Não pode agredir o coleguinha, não pode puxar o cabelo do coleguinha. Tudo bem, às vezes a gente se irrita com o outro, dá um tapinha aqui, outro ali, né? Dá um xingo na internet, né? Dá uma canceladinha no Twitter. É do jogo, tudo bem. É da plataforma, né? A destruição do outro que é o problema. Que é o do tipo, o outro não pode existir. Nesse sentido. Eu sei lá, eu tento até entender pessoas que acabam caindo nesse discurso. Eu acho que o desespero deve ser tamanho e a alienação deve ser tamanha que deve ser difícil realmente sair disso, né? Porque você cria uma construção de mundo completamente à parte da realidade, a ponto de estar orando por um pneu no meio da rua. Tá sacrificando a tua família, o teu trabalho e a tua vida, ficando 3 meses na frente de um quartel, saca? O que passa na cabeça dessa pessoa? Não sei. Se pendurando no caminhão. Se pendurando no caminhão, cara. Eu tipo assim, eu não sou uma pessoa que gosta de ficar sentindo dó dos outros, mas essa pessoa é digna de dó, né? Tipo, porra, como é que essa pessoa chegou nesse negócio? É a estrutura. Tem gente que vai ficar 5, 6 anos na cadeia agora por causa disso, né? Vai desperdiçar aí 5, 6 anos da vida. E o pior, foi abandonada por quem usou de ferramenta. Tudo começou acreditando em Capela, hein? E aí... Beijo pra galera de Capela. Deixa o Vinícius. Não, Vinícius tá brincando. E aí você tem uma outra estrutura importante do fascismo, né? Todos os líderes fascistas deixaram seus seguidores na mão. Em todos os momentos. Até o grande momento. O fascismo cai. Normalmente porque o líder se mata, ou é morto, ou morre de velhice, infelizmente, em alguns locais. E no momento seguinte, a galera que apoiou diretamente aquela estrutura, né, se vê totalmente abandonada e percebendo no erro. Aí pula uma geração, e na geração seguinte tem gente que volta aquilo. É o ciclo de sempre. Mas eu ia falar, não seja otário, só que aí que tá. Eu acho que uma red flag fortíssima é a antipolítica também. Sim. Sim. É você não acreditar em líderes totalmente. Do tipo, nada presta, então você vai votar no desespero pelo aquele que fala a maior barbaridade do mundo. É um pouco do discurso que colocou o Hitler e o Mussolini no poder também, né? Sim. São sempre os outsiders, né? O Hitler não era político. O Mussolini, ele era militar. Né? Não tinha cabeça de político. E foi meio que aconteceu aqui também, né? A gente teve um que não era político. Ficou 30 anos como deputado. Mamando ali, 30 anos mamando. Mas ele não era político. Era contra o sistema. Votaram aí recentemente num cara que era gestor. Também. É que esse durou pouco, né? Queimou tudo que tinha. E é foda que eu me sinto até meio culpado. Em falar isso, porque, porra, a política partidária no Brasil também é um negócio foda, né? Mas acho que não pode acabar com a esperança também. Não pode ser totalmente antipolítico. Tem que votar alguém, vai lá. Cara, é não endeusar-se, entendeu? Você entender que o político é um funcionário público, né? Entender qual que é o nível de cobrança, como que funciona essa estrutura. Ela é importante. Entender que esse é do jogo também. Tem coisa que é do jogo político. Eu não gosto. Beleza. Você pode ou não escolher não jogar, né? Também. Tá tudo bem, se for tua escolha. É liberado pela nossa Constituição que você pode votar nulo, não votar. Só entenda que isso é uma jogada também, né? Só que entende que isso não te ausenta da decisão geral, né? Da responsabilidade. É isso aí, gente. Muito obrigado pra vocês que estão escutando até aqui. Inclusive a galera de Capela aí que tá sintonizando no nosso feed. Um beijo pra vocês. Não é pessoal. Abraço. Abraço aí pra vocês aí. Não, mas eles são evoluídos, eles entenderam. Tá tudo bem. Inês, você quer dar um alô aí? Onde é que o pessoal te encontra? Bom, tô no Twitter, Instagram, tenho também uma newsletter no Substack, e aí vocês me encontram como Inês Barreto, e no Substack eu estou como o Voo da Bruxa. Aí em 2023 eu fiquei meio parada, porque, né, doutorado, trabalho, e, enfim, mas esse ano o projeto vai voltar bonitinho. Então, sou lá, só me seguirem. É isso, muito obrigado, e é aquilo. Não olhem para trás.
Friends. Temos aí. Gente, eu não queria falar antes do André encerrar, mas eu tô muito feliz de a gente não ter falado a palavra Crowley em momento nenhum. Caralho, eu esqueci de falar de Telema. Não esqueceu não. tá bom. Você escolheu não falar. Tá bom demais. Bom demais. Eu pensava que a gente ia falar da historinha do Crowley sendo chutado da Itália pelo Mussolini. Bom demais. Teve dessa, é verdade, né? Mas Quem diria que o Mussolini fez uma coisa lindo, sacanagem. Acho lindo a gente não falando. Não, é maravilhoso. E de novo, é o mesmo rolê do Chesterton, se aplica ao Crowley, tá ligado? Ele é conservador, mas dentro do contexto da Inglaterra, ele era o cúmulo do revolucionário do período, né? Dentro da Inglaterra do século XIX, ele era nossa, né? Hoje a gente olha pra aquilo e gente... Puta merda. É isso. Tá bom, tá? Gostei. Eu perdi um pouco do ranço do kardecismo, viu? Sabe por quê? Este programa foi produzido por Paratopia Podcast Storytelling.